assunto do dia, com Márcio Alvarenga. No assunto do dia, nós vamos conversar com o Gabriel Feierstein, doutor em Ciências pelo Programa de Biociências e Biotecnologia em Saúde do Instituto de Pesquisas Ageu Magalhães, a Fiocruz de Pernambuco, onde atua como pesquisador visitante. Gabriel, bom dia, prazer em tê-lo conosco. Olá, bom dia, Márcia. É um prazer estar aqui podendo contribuir com essa conversa e fazer com que a ciência se torne cada vez mais acessível para as pessoas. Muito bem, Gabriel. O seu estudo mostra que uma armadilha que une bactérias e larvas maceradas ajuda a combater o Aedes aegypti, né? E aí a primeira pergunta é a seguinte: você já teve dengue, Gabriel? Já tive, sim, já tive. Que eu saiba uma vez, porque a dengue é uma virose, né? Então, às vezes as pessoas têm dengue e nem sabem que é dengue, ainda tem isso, né? Tem um falso negativo por trás, mas sim. Então, e nós temos aí, como disse, um contingente altamente expressivo de casos, óbitos, né? Quer dizer, nós estamos diante de um cenário que, em 2025, não se avizinha ser muito diferente do ano passado, né, Gabriel? Isso. Ano passado, como você bem falou, a gente enfrentou um número recorde de casos de dengue, e quando a gente olha para os outros países, de uma forma geral, o nosso país, ele apresentou 40% dos casos de dengue no mundo. Então, isso também é um dado relevante. Não apenas recordes de casos de dengue, mas também entre os países com maior número de casos de dengue. Então, isso faz com que a gente pense em refletir nos métodos que podem ser utilizados, refletir na nossa realidade, e aí aderindo às técnicas de controle e de vigilância que sejam eficazes para a nossa situação. Uhum. Bom, existe aí um conjunto de estratégias, né, para o combate ao mosquito da dengue, desde a implantação de insetos estéreis através das aldeias indígenas, uma borrifação residual intradomiciliar em áreas de grande circulação de pessoas, estações disseminadoras de larvicidas, com previsão, inclusive, de 150 mil unidades na primeira fase de um projeto que está sendo desenvolvido. E na sua região, aí, a região norte, tem condições de forma consistente favoráveis exatamente para a proliferação da dengue, né? Isso, os ambientes tropicais, né, os ambientes quentes e úmidos, eles estabelecem condições mais adequadas para o desenvolvimento desse inseto, desse vetor. E aí, períodos de chuva, como a gente está tendo agora, são momentos importantes para a gente ficar atento à vigilância, porque é nessa hora que os criadouros são reabastecidos, e nesse momento a gente já tem que estar alerta para as próximas semanas, porque provavelmente o número de mosquitos vai aumentar. Que armadilha é essa, Gabriel, que une bactérias e larvas maceradas? Explica para a gente. As armadilhas para mosquitos, elas já existem há algumas décadas, existem diferentes modelos, né? Armadilha para coletar as formas imaturas, os ovos, as larvas, as armadilhas para adulto. A gente apresentou nesse estudo um tipo de armadilha que é a BRVT, já é reconhecida pela OMS como eficaz para o controle e para a vigilância de mosquitos. A gente utilizou ela associada a uma isca, né, um extrato de larvas. E aí a gente verificou que essas condições, elas estimulam a oviposição desses mosquitos. Os mosquitos se sentem estimulados, mais atraídos a visitar esses locais do que outros locais, outras armadilhas, por exemplo, ou outros sítios de oviposição que não tenham essas características, né? Então, a nossa novidade aí foi associar uma isca estimulante à oviposição a um biolarvicida que já é utilizado inclusive já é recomendado também pela OMS para o controle de mosquitos, que é o BTI, né? Uma espécie de uma bactéria que não é tóxica para outros animais, não é tóxico para animal doméstico, para planta, para ser humano. É exclusivamente tóxico para algumas espécies de insetos e alguns mosquitos, nem são todos, né? Mas funciona contra a Aedes, que é o mais importante. E aí a gente conseguiu verificar que as armadilhas, que são instrumentos utilizados para a vigilância, para o controle, elas podem ser otimizadas.
Então, por si só, elas funcionam, elas são sensíveis, mas isso não significa que elas não possam ser mais sensíveis, né? Elas ter mais eficiência na coleta desses mosquitos. E aí a gente apresentou esse novo método de isca de oviposição, É a partir dos extratos das larvas. É verdade que os Estados Unidos acabou sendo o pioneiro aí no desenvolvimento de uma armadilha especializada na coleta de ovos de Aedes nos ambientes urbanizados? Ah, sim. A Vitrampa, né, que é o primeiro modelo de armadilha para Aedes, né, é a Vitrampa, e ela foi desenhada pelos americanos, né, por Fay e Perry, em 1965. Então, veja só, é um instrumento antigo, né? E aí a gente vem utilizando essas armadilhas para monitoramento, para controle. A gente tem estudos, né? Eu digo a gente e a comunidade científica, tá? A gente tem estudos que mostram a eficiência desses instrumentos. E aí, adaptado a essa Ovitrampa, foi imaginado um outro modelo, que é a BR-OVT, que é como se fosse uma Ovitrampa brasileira, né? A BR-OVT é uma adaptação desse estilo, só que ela não é apenas desenhada para coletar ovos de Aedes, ela também foi pensada para coletar ovos de Culex, que é a famosa muriçoca, é o mosquito da noite que incomoda as pessoas de uma forma geral. Tá? Então, em áreas de infestação dessas duas espécies, desses dois mosquitos, é interessante a gente utilizar alguns modelos, né, que abracem essas duas espécies, né, que consigam coletar essas duas espécies. Mas se a gente trata um ambiente que é exclusivamente infestado por Aedes aegypti, aí a gente muda o plano, né, a gente pode utilizar essa Ovitrampa, que é uma armadilha realmente mais sensível e mais eficiente para Aedes. O Gabriel, lá em 2017, né, você já tinha elaborado um estudo sobre a influência do extrato larval do Aedes, e aí eu pergunto, o que mudou de lá para cá? Interessante. Bom, em 2017 foi o ano que eu estava no meu doutorado. E aí a gente estava avaliando a eficiência desses extratos larvais para a coleta de ovos de Aedes aegypti. Só que a gente fez testes iniciais, né? A gente utilizou essas iscas em ovitrampas, a gente utilizou essas iscas em condições de laboratório, e a gente atualmente tem explorado esse extrato em outra perspectiva. Será que dá para conservar essas larvas, né? Porque a gente está falando de um extrato in natura, né? É um extrato onde a gente pega essas larvas, faz um macerado, né? Então, aplicar isso a uma larga escala é um desafio. Então, a gente precisa otimizar essa técnica, né? Então, a gente está fazendo técnicas de liofilização, técnicas de secagem a frio, né? Que é a liofilização. A gente está fazendo testes com as larvas secas em estufa também, para a gente saber se esse processo de secagem a quente, né? Em calor, ela pode ser prejudicial para o extrato em si. E o mais importante de tudo, né? A gente precisa identificar quais são os compostos envolvidos na estimulação, para que aí já é uma perspectiva a longo prazo, a gente possa sintetizar essas substâncias, produzir em uma larga escala e fazer com que se torne um produto aí aplicável em uma larga escala e que atenda a vários municípios que, por exemplo, não tem condições de ter uma biofábrica de larvas para produzir extrato para as armadilhas. Agora, Gabriel, é verdade que o mosquito Aedes, ele é uma espécie de estrategista, ele, inclusive, dispersa ovos, contrastando, inclusive, com algumas espécies de mosquito, é verdade isso? Perfeito, sim, é verdade. Aedes aegypti é um mosquito que ele dispersa, ou seja, ele vai depositando os ovos em diferentes recipientes, né, que tenham água. Então, ali a fêmea ela está garantindo que pelo menos alguns dos sítios de oviposição tenham larvas que cheguem à fase adulta. Ela consegue dispersar, otimizar mais a sobrevivência da sua prole. E por ela ter essa estratégia, há então um reconhecimento desses criadores para saber qual é o mais favorável para os seus ovos, para suas larvas ou não. E muitos estudos vêm mostrando, né, inclusive estudos que basearam para a nossa pesquisa, que criadouros, né, ou seja, ambientes onde tem larvas de Aedes aegypti, eles são mais estimulantes à oviposição.
É como se a fêmea ali reconhecesse que tem condições adequadas para o desenvolvimento das larvas. Então, elas depositam mais ovos nesses locais. E aí foi quando a gente teve a ideia de, será que então um extrato de larvas poderia entregar a mesma informação, ou uma informação que estimule a essa oviposição? E aí a gente vem fazendo os testes ao longo dos anos, né? Obviamente, e os testes de campo, né, demoram muito, porque precisam ser análises de anos, a gente distribui as armadilhas em uma região específica, e aí não é um resultado que chega de um mês para o outro, né? A gente precisa estar analisando isso durante meses, se possível, por um ano, para a gente ter uma noção da eficiência dessas armadilhas com essas condições naquele local. Uhum. Você falou de testes de campo, e eu pergunto, Gabriel, quais são os critérios exatamente para a distribuição dessas armadilhas e como é que elas funcionam? Bom, para fazer o teste de campo com as armadilhas, é importante, primeiro, que a gente tenha uma noção do campo que a gente está investigando, né? Então, minha cidade pode não ser igual à sua, ser de um interior, de outro município. Então, essas características são importantes para o desenho do nosso experimento, saber qual é a espécie que a gente está querendo investigar, se é Aedes aegypti, se é Aedes albopictus, que tem nuances importantes aí entre essas duas espécies. Aedes aegypti ela é considerado como o vetor principal, né? O vetor urbano é o vetor urbano, enquanto a Aedes albopictus é um vetor mais encontrado nas áreas de transição, nas áreas rurais. E aí, para desenhar um experimento com essas armadilhas, a gente precisa pensar em pontos estratégicos, ao abrigo de sol e chuva, que seja um número que consiga envolver um espaço e que esse espaço fazer um contorno de um espaço, e aí a gente conseguir medir a dispersão desses mosquitos, onde é que tem pontos mais quentes, né? Onde são os pontos de maior número de ovos, onde é que tem menos número de ovos, e aí partir dessa distribuição de ovos mais em uns locais e menos em outros, as medidas podem ser, então, adotadas para esses objetivos, né? Para esses fins. Então, a quantidade dessas armadilhas, por exemplo, vai variar de acordo com o espaço que vai ser investigado. Se a gente está falando de um bairro, e aí já serão centenas. Né? Se a gente está falando de uma área menor, de um quarteirão, uma rua, aí tem estudos que alternam casas, né? Dezenas de casas, né? Então, vai depender muito do tamanho do estudo e do tempo do estudo, e aí das armadilhas necessárias, dos modelos que existem dessas armadilhas, quais serão utilizadas para essa metodologia. Uhum. Você falou da variedade das armadilhas, aí eu pergunto, e a atratividade das iscas, né? Como é que funciona e como é que é analisado exatamente o próprio comportamento desses mosquitos que muitas vezes acabam sendo influenciados até por fatores químicos, físicos, porque o objetivo é sempre a busca do alimento, né? Exato. A gente está falando de uma espécie que está aí convivendo com a gente pelos registros há alguns séculos, né? Pelo menos há pelo menos 500 anos aí migrando entre esses continentes. Então, a gente não pode subestimar a capacidade de adaptação dela para diferentes regiões do mundo. Então, a Aedes aegypti não é um problema nacional, é um problema mundial, está nas Américas, na África, na Europa, na Ásia. Então, quando a gente pensa em como esse vetor se adaptou, a gente precisa ir a fundo sobre a biologia dele, quais são as necessidades dele, quais são, o que é que atrai um mosquito para alimentação, o que é que atrai um mosquito para oviposição, por que é difícil controlar esses mosquitos. E aí essas respostas vão caminhando, né, vão dando um norte para a gente, para as medidas de controle mais adequadas. Para que os ouvintes, Gabriel, possam perceber aí a mecânica desse instrumento, né? Essa ferramenta, ela é capaz não só de promover o monitoramento dos mosquitos, como também a própria remoção de ovos? Isso. Sim, as armadilhas elas podem ser utilizadas para diferentes fins. A gente pode utilizá-las para o monitoramento das espécies, que é quando a gente consegue obter dados que monitoram, que levam a gente a ter uma noção sobre a quantidade, essa abundância dos insetos no campo.
Nós podemos utilizar as armadilhas para o controle, e aí a gente precisa ter uma quantidade maior dessas armadilhas no campo, porque aí a gente não quer apenas a informação desses mosquitos, a gente quer reduzir, né? Então aí a gente precisa inundar o campo com armadilhas, né? Colocar uma quantidade maior para remover massivamente esses ovos. E só que a eficiência dessas armadilhas depende de algumas circunstâncias. Uma delas é onde está sendo instalada e o que é que está sendo colocada como isca de oviposição, né? E aí são instrumentos valiosos que inclusive já tem estudos que relatam uma redução na quantidade de ovos, inclusive aqui pelo Recife, por Regis, né? Foi um artigo de Regis et al. Ela conseguiu suprimir a quantidade de ovos de Aedes aegypti apenas utilizando armadilhas de oviposição. Nesse estudo foi com ovitrampas, em um bairro durante 3 anos de análise. Então, é um estudo a longo prazo. A gente está falando de um inseto que se comporta como uma praga, né? Então, a gente precisa também ter um pouco mais de paciência e não querer resolver as coisas de um dia para o outro, que também não é simples assim. Uhum. E quais as diferenças que foram observadas em torno da coleta no laboratório e no campo, hein, Gabriel? No laboratório, as condições são mais controladas, né? A gente oferece um ambiente controlado, então as nossas respostas têm menos variações. Quando a gente vai para o campo, a gente se depara com uma quantidade de informação, né, de fatores muito maior do que a gente encontra em laboratório. Então, a evaporação do extrato, o contato do extrato com seres humanos, às vezes as pessoas derrubam as armadilhas, utilizam as armadilhas para outra coisa, inclusive falta um pouco de campanha de conscientização, né, para que se as secretarias de saúde utilizarem as armadilhas realmente, é importante que haja uma campanha de conscientização para que as pessoas abracem essa ideia, reconheçam as armadilhas como instrumentos importantes e não se desfaçam delas, né? Então, a quantidade de ovos que elas coletam vai variar também por conta desses fatores. Então, é por isso que uma análise em larga escala traz informações muito mais valiosas, muito mais precisas, por conta das variáveis que são maiores também. Então, no laboratório, a gente consegue responder a eficiência de uma isca de oviposição, por exemplo, com 1 mês. A gente repete esse experimento, utiliza os mosquitos, e com 1 mês a gente tem algum resultado. Quando a gente vai analisar isso em campo, aí a coisa muda, né? A gente precisa de uma análise maior, o tempo maior, e de a quantidade maior também dessas armadilhas para entender a eficiência dela nesses locais. Bom, nós estamos falando de armadilhas, mas que, de repente, elas podem também se tornar criadouros. E aí, como é que fica, hein? É importante que a gente reconheça as armadilhas como instrumentos para vigilância, que sejam utilizados pelas secretarias de saúde, pelo Ministério da Saúde, não pela população, porque essas são as pessoas que têm o conhecimento técnico adequado para utilizar larvicidas nessas armadilhas, para que não se tornem criadouros, né? Não tenham ali larvas e novos mosquitos emergindo, mas que a população deve ajudar também, só que de outra forma, né? Utilizando repelentes, verificando se existe focos de dengue dentro de casa, né? Essas armadilhas, até este momento, armadilhas de oviposição não são instrumentos para a população, e sim para a vigilância e o controle dados pelo Ministério da Saúde. E qual o caminho que essa descoberta abre, hein? Essa descoberta ela pode abrir caminhos para novas iscas, né? Para uma formulação de uma isca eficaz para a coleta de ovos de Aedes aegypti, que tem essa característica que está dispersando os ovos. Então, quanto mais eu concentrar essa dispersão em um local, mais eficiente é esse instrumento para poder retirar esses ovos do campo, sabe? Então, existem outras iscas também que são utilizadas, muito embora ainda sendo pouco empregadas por conta dos desafios operacionais para levar essas iscas para o campo, porque são volumes de água, né? Então, exige também esse olhar mais técnico para a gente otimizar essas iscas. Mas abre aí espaço para que a gente consiga investigar o que é que tem nesses extratos e futuramente, quem sabe, sintetizar e aí ter uma formulação que seja acessível para as secretarias de saúde utilizarem essas iscas em suas armadilhas.
Bom, isso também implica em conscientização e informação, e muitas vezes existe um certo grau de desconfiança, né, Gabriel? O que a gente não conhece, a gente tem um pouco de desconfiança, é normal, né? Inclusive, quando a gente pensa que essas armadilhas elas vão concentrar mosquitos em um local, é isso que vai acontecer. Não vai acontecer porque se retirar as armadilhas, os mosquitos vão estar lá também, tá? Não é um ponto de concentração de oviposição, os mosquitos já estão lá. Eles não chegaram lá por conta dessas armadilhas, eles já estão lá, né? Então, é importante que as pessoas sejam conscientizadas da importância dessas armadilhas e que elas não são instrumentos que vão levar a novos focos de dengue, a novos mosquitos. Pelo contrário, elas vão remover esses mosquitos, né? Ao longo dos meses é possível a gente observar uma redução na quantidade de mosquitos por conta dos ovos que estão sendo retirados. Começamos no Trocando em Miúdos com o Gabriel Firestein, que é pesquisador visitante junto ao Instituto de Pesquisas Ageu Magalhães, a Fiocruz e Pernambuco, e o seu estudo mostra que a armadilha que une bactérias e larvas maceradas ajuda a combater o Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Gabriel, muito obrigado pela entrevista e parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado, Márcio. Eu que sou grato aí por essa contribuição aqui e por essa oportunidade de poder estar falando um pouco sobre esse estudo com vocês. Bom dia. Bom dia, até mais. Assunto do dia, com Márcio Alvarenga.